Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Neste episódio a estrela será, naturalmente, a nossa algarvia. A volta ao Algarve trouxe mais uma vez muitas das estrelas do pelotão internacional a terras portuguesas e deu-nos tanto espetáculo quanto aquele que nós poderíamos esperar. Também vamos falar um bocadinho do que se passou pelo Médio Oriente, no UAE Tour, onde Isaac Del Toro e Remco Evenepoel tiveram condições climatéricas diferentes para proceder com o seu sono. E, olhando agora para a frente, falar um bocadinho do fim de semana de abertura das clássicas, quer as belgas, quer também as francesas. Como vocês já sabem, o meu nome é Henrique Augusto, sou o estimado moderador deste videocast. Queria dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify. E nós somos tão modernos que agora já temos TikTok. Comigo tenho Rogério Almeida. Olá, boa noite. E também Nuno Silva. Olá a todos. Dois dos guerreiros que me acompanharam por esta aventura que foi o Algarve. Para quem não sabe, imagino que a maior parte das pessoas que estão a ouvir vão já seguir no Falso Plano, mas quem se possa estar a cruzar na Bola TV, nós passámos os últimos 5 dias no Algarve, acabamos agora de fazer uma viagem de carro comprida para estarmos aqui, mas a disposição ainda está boa, até porque a corrida assim o proporcionou. Criámos uma série de conteúdo, tanto a nível do que foi entrevistas, como também gravámos um podcast diário em parceria com a Volta ao Algarve. Podem consultar tudo nas nossas redes. Algumas coisas que vamos falar hoje, inevitavelmente, já falámos nas outras, mas o público não é exatamente o mesmo e por isso não podíamos deixar de fazer um rescaldo da Volta ao Algarve, se calhar num ritmo um bocadinho mais acelerado, mas, Rogério, começa por nos contar um bocadinho, se calhar dia a dia, aquilo que se passou nesta prova. Etapa 1, foi logo a primeira etapa, foi a etapa ao sprint, que ganha pelo Paul Magnier. Havia sempre a dúvida se era tudo para o Philipsen, as duas etapas de sprint ou não, mas não, foi o Paul Magnier que ganhou a primeira etapa ao sprint, sem muita história. Não houve grandes incidentes. No segundo dia, tivemos então a chegada à Foia, a mítica Foia, já teve lá grandes vencedores de outros tempos. Este ano trouxe um grande vencedor, a sua primeira vitória como profissional, vai ter um futuro brilhante, está aqui escrito, já está dito, que é o Paulo Seixas. És o único analista no mundo que tem essa opinião sobre ele. Sim, mas a maior parte da malta diz, ele não é assim grande coisa. É só bom. Tem jeito para andar de bicicleta, mas também daquilo há muito. Há muito. É um tão cheio para andar de bicicleta. Exatamente. Mas não, ganhou o Paulo Seixas num sprint enorme, frente ao Ayuso. O João ficou em terceiro lugar nesse dia e assim ficou a classificação geral. Por acaso o Ayuso ficou à frente porque ele foi às bonificações, sim. Exatamente. Ele tinha andado a bonificar e então conseguiu ficar à frente. No dia seguinte, tivemos então o contrarrelógio, que aí seria a arma, principalmente, eu vou ser sincero, para mim seria a arma dos que estavam a disputar a geral, seria a arma do João. Uhum. Mas não foi o caso. Neste caso, prova que se calhar nós percebemos um bocadinho menos disto do que nós achamos, não é? Não. Porque eu acho que não percebemos picos de forma. Exato, ou não sabemos exatamente em que forma é que os ciclistas é que eles estão. Neste caso, ganhou o Gana, o Juan Ayuso faz segundo, ele não quis usar a camisola amarela para testar o novo fato, pelos vistos resultou. Eu vim de camisola amarela e sinto-me bastante bem aerodinâmico. E é bem bonita. Exatamente. E acho mais bonita que ele. Em relação a Ayuso, não quis andar de amarela. Não quis andar de amarela. Acho que um erro. E em terceiro lugar, o Soder... Não, como é que é? Soderqvist. É isso que ele diz. Um rapaz Sueco, alto. E muito bom, diga-se de passagem. Grande trator. É brutal. E assim ficou também, depois, a surpresa no contrarrelógio foi o Paulo Seixas para mim, faz quarto lugar, não estava à espera. Estava à espera do meu contrarrelógio, não era um quarto lugar, porque ele ainda consegue colocar 30 segundos ao João. O João faz 10º neste dia, perde 43 segundos para o Gana, que ganha, mas para o Ayuso perde menos 6, ou seja, perde 37. Perde muito. Sim, perde muito mais do que o que devia. Um contrarrelógio de 20 km. Num dia em que nós até achámos que podia ganhar, não é? De 19,5. Num dia que podia ganhar, pronto. Andar lá. Andar no top 3. Paulo Seixas, eu estava à espera que ele ganhasse tempo. Sim, claramente. E para mim era o João fazia top 3 nas três principais etapas. Uhum. Na segunda, no contrarrelógio e agora hoje no Malhão. Pronto, para mim era assim que estava à volta ao Algarve do João. No dia seguinte tivemos mais um sprint, seria então a chegada a Lagos. A vingança de Philips. Seria, mas não foi. Foi outra vez Paul Magnier. Este miúdo está a andar nas horas, já está a provar que também consegue fazer sprints puros
Não foi o caso deste Lagos, não, que qual, Lagos ou o Tavira que é... Não, o Tavira é quem é ligeiro O Tavira é que é na ligeira O de Lagos subida, é exatamente. plano. Olha, O de Lagos desculpa, é mas aqui não se usa a expressão ligeira subida. É falso plano. Pronto, Peço muito obrigado. desculpa. Peço desculpa. Desde não se volta a repetir, não há problema. Ok, tudo bem, então. Jordi Muse faz novamente segundo e Kogut faz terceiro, terceiro, fecha o pódio. Exato. Para hoje, tínhamos então o Malhão, ia ser a etapa decisiva. O João em terceiro lugar talvez não conseguisse lutar pela vitória, porque já estava... Os segundos, apesar do João estar a 44 segundos, mesmo assim, para a etapa que era, não tinha dureza suficiente. Malhão para conseguir, é curto, não é? É curto, tem dureza, mas a quilometragem é curta para o estilo de corrida que o João faz. O Ayuso controlou a corrida, a Trek controlou a corrida para o Ayuso. Ainda tivemos o Julián Alaphilippe na fuga. Estou feliz. Sim, Tivemos o Julián Alaphilippe na fuga, tivemos o Lipovic a tentar dar a volta à classificação, mesmo ele estando na altura, salvo erro, a mais de 1 minuto, não era? E pronto, não conseguiu dar a volta. Na última subida à Trek, entre as duas, eles passaram 2 vezes pelo Malhão, entre a primeira passagem e a segunda, a Trek e a UAE conseguiram apanhar o Lipovic, que estava com o Vauclan na fuga, e depois o Ayuso fez o trabalho dele no fim, que foi o Onley lança um sprint a 200 metros da meta, mais ou menos a 200 metros, e o Ayuso só teve que se colar na roda dele e ultrapassá-lo para aí a 25 metros da meta. Sim, nós estávamos a 50 metros da meta e o Onley ainda passa à nossa frente em primeiro. A ultrapassagem do Ayuso foi mesmo na linha de meta. Sim. Eu até quando vi passar, até porque estava muito a rua, pensei que já podia não dar. E eu acho que se o Onley tem sido malandro, zero apelo a ser malandro, mas se o Onley tem sido um bocadinho malandro, podia ter ganho a etapa. Concordo, porque aquilo como faz a curva à esquerda... Exato, bastava ele abrir um bocadinho. Ele não era maldoso, ele só abria a curva, que é o normal. Ser um Ian Christian simpático, por assim dizer. Pronto. Sim, exato. Sem apelar a ninguém que seja um Ian Christian. Eu acho que eles tiveram, meu próprio Ayuso teve dúvidas se tinha ganho ou não. Não sei se porque a meta tinha muitas riscas, porque ele nem festeja. Sim. Ou seja, eu acho que ele passa na primeira publicidade em segunda ainda. Pronto, mas na meta já passa em primeiro, porque ele vem a ganhar muito no fim. É isso. É capaz. É isso. Passando para ti, e antes de irmos àquilo que é a classificação geral e que vai provavelmente tomar conta da maior parte daquilo que vai ser a nossa discussão em relação à volta ao Algarve, eu queria te pedir umas palavras em relação a Paul Magnier. Paul Magnier entra muito forte na época, não tinha vencido uma clássica espanhola que já tinha feito, mas na primeira corrida a sério, valenciana, sim. Na volta ao Algarve, tem provavelmente as maiores vitórias da sua carreira, se quisermos dizer assim, porque ele nunca, apesar de já ter algumas vitórias o World Tour, quer em Guangxi, quer, se eu não estou em erro, na Polónia, nunca tinha batido ciclistas do calibre de Jordi Muse, sobretudo de Jasper Philipsen, de Arnaud Lee. Sim, salvo erro, só na Polónia tinha batido uma vez o Coy. Acho que ele já bateu uma vez o Coy. Certo, mas também bater uma vez ou bater duas também não é a mesma coisa. Foram duas vitórias bastante autoritárias e eu queria te perguntar não só o que é que isso diz sobre ele, e também se isso é uma boa notícia para uma Soudal que está um bocadinho a voltar às origens depois da saída de Remco Evenepoel. Sim, claramente que é uma excelente notícia. Principalmente a primeira vitória faz-me lembrar um bocadinho as vitórias de Merlier, ou seja, Magnier arranca sozinho, de lá de trás, com muita potência. Soudal não fez um lead-out brilhante, o Van Gessel estava na frente, mas meio perdido. E Magnier arrancou mesmo na sua potência máxima. Já a segunda vitória também foi uma vitória absolutamente dominante, talvez a mais dominante de todas. A Soudal fez um bom lead-out. E Magnier não deu hipóteses, na altura penso que estava Teutenberg na frente e Magnier conseguiu ultrapassá-lo e Muse nem sequer cheirou. Eu acho que é bastante positivo, porque lá está, a Soudal sempre foi uma equipa muito focada nos sprints, antes da chegada de Remco, e agora com a saída de Remco é uma Soudal que está a voltar às suas origens. A contratação de Dainese também veio um pouco nesse sentido, para já não está a correr muito bem, vamos ver, mas claramente que a Soudal tem um plano B, por assim dizer, a Merlier, porque Magnier já provou que é um sprinter que também consegue sprintar sem grandes comboios, e isso é muito importante porque hoje em dia os comboios estão cada vez mais competitivos e os sprinters têm de se fazer à vida, por assim dizer. Sim, e as equipas estão mais completas, há menos vezes equipas a apresentarem-se à partida para uma grande prova com 8 ciclistas a trabalhar para um sprinter, não é? Exatamente. E é um sinal muito positivo de Magnier, que quem sabe não poderá intrometer-se neste clube dos 4 grandes, que é Philipsen,
Philipsen, Milan, Merlier e Kois. Eu acho que Magnier está ali a começar a entrar neste clube. Um deles é companheiro de equipa, mas é muito interessante. Acabámos por ter, voltando à classificação geral, acabámos por ter o pódio que se calhar nós esperámos e que a maior parte das pessoas previmos, previram? Mas se calhar não pela ordem que se estava à espera e não pelas ordens de grandeza também de diferenças que se estava à espera. A maior parte da opinião, inclusive é a minha, depois tu terás a liberdade de dar a tua opinião como tu a quiseres, era que Ayuso e João seriam os dois principais candidatos, mas, como nós até falámos ao longo dos nossos podcasts na semana, Paulo Seixas não podia de forma nenhuma ser descartado, ou seja, já era um ciclista que depois do que ele mostrou no fim da época passada já estava a esse nível. Exato. Tu concordas com essa análise e quanto é que te surpreende ou não Ayuso em primeiro, Seixas em segundo, João Almeida em terceiro e sobretudo João Almeida já praticamente a 1 minuto de Juan Ayuso? Sim. É assim, Juan Ayuso, a sua prestação, de um certo modo, não me surpreendeu no sentido em que eu sempre acreditei que Ayuso viesse cá para disputar a corrida e, no fundo, foi o que aconteceu. Tivemos um Juan Ayuso que logo na primeira etapa foi logo buscar segundos. Depois na Foia, tudo bem, não ganhou, mas também fez uma boa prestação. Aliás, ele foi claramente o segundo ciclista mais forte nessa subida. Depois o contrarrelógio, aí sim surpreendeu-me bastante pela positiva. Eu acho que a Ayuso fez um contrarrelógio que acho que poucos de nós estávamos à espera que ele fizesse, ou seja, até poderia eventualmente fazer um contrarrelógio melhor que o João, acho. Era possível, mas seria só por 2 segundos e o natural até seria o João até conseguir ganhar a vantagem que tinha o Ayuso e ganhar entre 7, 10 segundos por aí. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Ayuso faz um contrarrelógio brutal, fica muito perto de Gana. E depois no Malhão defendeu e jogou de maneira muito inteligente, conquistando a vitória, quer na etapa, quer na geral. Já Paulo Seixas, positivo, acho que o principal ponto não é só a sua atitude na Foia, porque sabemos que o Seixas é um ciclista de muita qualidade e muito arrojado também, e esta sua vitória, claro, catapulta-lo no fundo ainda para um patamar ainda mais elevado, relativamente ao histórico de grandes ciclistas que já triunfaram na Foia. Acho que isso é muito importante. E lá está, as comparações entre Seixas e Pogačar, no fundo, começam a acontecer um bocadinho, cada vez mais. Mas o principal foi o contrarrelógio. Porquê? Porque acho que todos nós estamos à espera que Seixas perdesse tempo, quer para Almeida, quer para Ayuso, no contrarrelógio, porque Seixas, tudo bem, não é mau contrarrelogista, já foi terceiro nos campeonatos de França, mas não é do mesmo nível que um Almeida ou que um Ayuso. Pelo contrário. Ou não achávamos que era. Ou não achávamos que era, porque lá está, é um ciclista muito novo, 19 anos, está a evoluir e faz um contrarrelógio absolutamente brutal, um contrarrelógio plano que não tem qualquer hipótese das suas valências de trepador equilibrarem um bocado a balança. E pronto, foi uma prestação incrível. Já o João, onde... Espera aí, deixa-me só para pararmos um bocadinho, para tentarmos segmentar também um bocadinho e trazer o Rogério para a conversa. Em relação a Ayuso, eu acho que o Nuno resumiu bem. Eu queria também destacar que foi a primeira corrida dele na Lidl e que é uma ótima entrada para um ciclista que teve últimos 2 anos bastante difíceis, com problemas dentro da equipa, com até muita má visibilidade de parte do público, também criticado neste podcast, o que o deve afetar mentalmente, com certeza, que ele é um seguidor falso plano intenso. Mas eu não queria falar tanto da Ayuso, pelo menos já, queria sim passar para Seixas. Como o Nuno disse, e bem, as comparações com o Tadej Pogačar são inevitáveis. Até onde é que tu achas que ele pode ir? E estavas à espera que ele se apresentasse já a um nível tão forte, aos 19 anos, na Volta ao Algarve? Na Volta ao Algarve, perante estes adversários, sim. Top 5 para mim... Sim. Não, top 5... Sim, eu top 5 também estava à espera. Top 5 para mim estava à espera. Mas ele fez um bocadinho mais do que isso, não é? Ele fez 3 lugares acima, Sim. não é? Ele ficou em segundo. Até onde é que ele pode ir? Ao top 5 do Giro, do Tour? Este ano? Este ano, um top 5 de uma grande volta? Sim, de uma grande volta, sim, do Tour. Porque temos que ver Talvez, o que vem para trás. Este miúdo teve a correr... Ele já ganhou o Avenir, já falámos disso aqui, mas este miúdo teve a correr... o critério de Dauphiné, que é a prova que está antes do Tour, onde os grandes vão medir forças antes do Tour, estava lá Tadej Pogačar e este rapaz estava em 7º lugar e tem uma equipa, este rapaz estava em 7º lugar com 18 anos, numa prova World Tour por etapas, e mete a equipa a trabalhar para ele, ou para vencer a etapa, ou salvo erro, o que estava à frente dele estava a descair no grupo e ele, para dar aquele empurrãozinho dele de ir mais para trás, e ele subir mais um lugar. Isto mostra a ambição da equipa nele, e dele
próprio. Certo. Ele próprio também fica chateado por perder ou por uma prova lhe correr mal, por isso eu acho que é normal ele chegar aqui, um top 5. Se me disserem que ele faz top 5 este ano numa grande volta, também acho normal. Pode sofrer, ainda é miúdo, pode sofrer a parte de... São 21 dias de competição, nos escalões anteriores eles não têm nada disso, é uma novidade para eles, pode sofrer disso ao fim de 2 semanas, mas acho que este miúdo vai longe. As comparações ao Tadej Pogačar em grandes voltas acho que se vão cumprir quase todas. A nível de clássicas não sei, mas a nível de grandes voltas, sim. Não sei se vai bater o recorde que o Pogačar pode vir a bater das grandes voltas, do Tour, etc. Mas acho que é um ciclista para ganhar as 3. Eu vou-vos lançar um pequeno desafio, mas antes disso queria também destacar a amabilidade de Paulo Seixas, que nós tivemos a possibilidade de entrevistar. E parece ter uma relação muito boa com os mídia, o que é importante porque tu seres exposto tão rapidamente a tanto mídia, a tanta atenção, a tanta pressão mediática, e ainda por cima nós sabemos que em França Exato. a intensidade é alta. Ele teve essa simpatia connosco, vimos que ele tem uma boa vibe. Sim, sim. No geral, também a foto que aceitou tirar connosco, autografou a nossa camisola, salvo seja, a camisola branca que ele venceu. Esta foto é do Alto do Malhão, ou seja, foi tirada há umas horas com a equipa Falso Plano, nós os 3 e o Pratas. Também o Dias esteve connosco, mas hoje infelizmente já não pôde ir ao Malhão. Eu queria lançar um pequeno desafio para vocês que é, e divide-se em três perguntas, que é, em que ano Seixas ganha a primeira grande volta? Em que ano Seixas ganha a primeira vez o Tour? E quantos Tours ele ganha? Podes começar tu, Rogério. A primeira grande volta é a mesma coisa que o Tour. Achas que a primeira grande volta que ele ganha é logo o Tour? Sim. Pronto, então isso faz parte da tua resposta. 2028. Ok, e quantos ganha? E quantos ganha? Estás a fazer Vou quanto? botar para 4. 4? Ok. Porque vai apanhar o Del Toro. E vai apanhar outros. Há 2 anos, Sim, quem sim. era o Seixas, não é? Ou seja, Sim. era uma promessa, mas tu não sabias que ia estar a este claro. nível. Se calhar daqui a 2 anos há outro Seixas. Exato. Eu Sim, acho sim, que sim, este sim. tipo de ciclistas aparece 5 em 5 anos, mas também às vezes nós falamos dele com uma maneira que eu também começo a ter um bocadinho de medo de... Por muito talento que ele Claro. tenha, que a gente esteja a exagerar um bocadinho de nada. Eu acho que se calhar não. Mas... Não. Exato, mas às vezes tenho esse receio. E tu, Silva, qual é a tua resposta? Sim, eu também vou apontar para 2028 como o primeiro ano. Pogačar, acho que quando chegar aos 30 vai-se querer focar mesmo quase a 100% naqueles monumentos, naquelas provas que ele ainda não conseguiu ganhar. Vingegaard também acho que aos poucos vai começar a entrar ali numa fase um bocadinho mais descendente. E depois acho que, principalmente estes dois, o Renko é um bom ciclista, é um bom trepador, tudo bem, mas eu acho que o Seixas tem potencial para conseguir fazer melhor que ele, claramente. E em relação a outra pergunta, quantas grandes voltas? Não, quantos tours? Quantos tours, desculpa, sim, quantos tours? Eu vou apontar para 7. Ok. Manter a expectativa baixa também, não é? Ele tem 19 anos, acabou de fazer a segunda volta ao Algarve, quer dizer que vai ganhar 7 tours. Nós somos assim no Falso Plano, somos muito vou intensos. apontar para 7. Atenção, eu não estou a discordar de ti, eu vou andar em números. Não, é que eu acho que o Seixas tem uma coisa muito boa quando comparado aos outros jovens talentos, prodígios, por assim dizer, que é o Ayuso e o Renko. É que o Ayuso e o Renko têm um feitio que os faz, por assim dizer, amoar com muita facilidade. Também vamos ver uma coisa que é, o Seixas ainda não perdeu. Ainda não teve aquelas derrotas que o Remco e que o Ayuso tiveram, ainda não flopou. E o feitio muitas vezes vem ao de cima nesses momentos. Certo, mas mesmo assim eu acho que já o Ayuso já tinha um bocado aquela aura, o próprio Renko. O Renko sempre foi um ciclista que até quando era jogador de futebol era o capitão, girou tudo muito à volta dele. O Seixas parece-me ser um ciclista nesse sentido um pouco mais... Terra a terra. Terra a terra, mais tranquilo também, mais focado nos seus objetivos e... Como é que eu ia dizer? Não tão propício a descarrilar um bocadinho do caminho certo. Tendo a concordar contigo, eu não apontaria para 2028, porque eu acho que até 2028 é anos de Jogos Olímpicos, eu acho que até aí Pogačar não vai dar hipótese a ninguém, até aí vamos ter o melhor Pogačar, de certeza. Eu acho que 2009 é o primeiro ano que ele consegue dar luta no Tour, 2030 é o primeiro que ganha. Grandes voltas, acho que é já para o ano, 2027.
Por isso acho que ele ganha a Vuelta ou o Giro de 2027, vai ser o meu... Talvez. Fica o meu take, sem fazer qualquer ideia de start list, mas isto também não... Isto é o falso plano, não é preciso ser demasiado a sério. Guardando agora 1 ou 2 minutos, queria-vos pedir que não falássemos muito mais tempo do que isso, para João Almeida. João Almeida acaba por se apresentar um pouco abaixo do esperado, é inevitável, sobretudo no dia do contrarrelógio. Ainda assim mostrou-se um ciclista ambicioso, quer na foia, quer no malhão. Qual é que é o balanço final que tu fazes desta prestação dele, Rogério? E tu tiras ilações daqui quanto àquilo que são os objetivos dele e a forma que ele vai estar em maio no Giro? Não. Até porque... Ok, então induz. O ano passado ele apresentou-se aqui melhor, mas também os objetivos dele não eram o Giro. Era as provas até chegar, que neste caso era o era o País Basco, depois tinha a Romandia e etc. Sim, era o Paris-Nice e o País Basco, mas o Paris-Nice não correu bem. O ano passado. Sim. Fez pódio? Não, fez para aí sexto, teve doente sim, também no último dia. Tens razão. Foi o Vingar também saiu e etc. Exato. Em relação ao... Estávamos aos objetivos dele. A malta está cansada, esta semana foi intensa. E acho que... Bem, Silva, deixa o Rogério entrou em tilt. Não sei, isto é sobre desporto. Não é essa a questão, é a questão... É bicicletas, não é? Não, pois, é isso, é. Yeah. Eles andam bem, andam rápido. Sobem rápido. Uns mais que os outros. O João não estou rápido. O João não assim tão rápido. Silva, não te quero fazer exatamente a mesma pergunta, mas simplificando... Se acabares a minha já é bom. Há motivos para preocupação de João Almeida? Não, eu acho que não. Primeiro porque não era um percurso ideal para o João. O João gosta de subidas longas e constantes. A foia é tudo menos constante. E o malhão é curto. É constante, mas é curto. E acho que isso aí não é ao encontro do João. O João tentou reagir da melhor maneira possível. O contrarrelógio, de facto, acho que a principal desilusão é aí. Esperávamos mais de João Almeida no contrarrelógio. Mas é isso, o objetivo é o Giro. O João certamente não está ainda na sua melhor forma nesta altura. O Giro vai ter um percurso completamente diferente do Algarve. Vamos ter verdadeira alta montanha. E acho que o João, no fundo, também está ainda a rodar, ainda está a ganhar ritmo, e acredito que no Giro vamos ter um João Almeida a 100%. Nós já falámos em mais detalhe daquilo que foi a participação do Falso Plano nos podcasts dedicados a isso, mas eu não queria deixar de largar aqui um momento, até para quem não viu, funcionar quase como teaser para irem espreitar as nossas redes e o tipo de entrevistas que nós tentámos fazer ao longo da semana. Maria, peço que vê-se que hoje vieste a fundo, como é que te sentes e tens aqui objetivos para a geral, afinal? Disseste-nos que ias só trabalhar? Eu não vi a fundo. Era para ir a fundo. Está a sexta etapa até agora, se não vieste a fundo, imagino que deixaste de fora. Como é que viste o dia de ontem e como é que sentes que a equipa pode dar a volta ao que o nosso compatriota Paulo Seixas deu ontem? Sim, acho que ainda conseguimos dar a volta, não está muito forte, vamos tentar claramente. E pronto, hoje fiz Jona 2 e foi bom. Muito obrigado. Antes de ir embora, já sabes, a tradição Falso Plano, tens cabeça ainda para nos dar uma música? Adele... Vai, Morgado. Where you... Bora, Morgado. Isto depois... Com a gang Redorato. És o maior. Abraço. Mais fácil mudar de música. O Morgado não aguentou a pressão e acabou por ter que mudar de música, mas isto é só uma pequena demonstração do que nós fizemos. O Morgado foi se calhar a estrela da semana no que às nossas entrevistas disse respeito. O Morgado é um rapaz tímido, mas nós conseguimos um bocadinho desmanchá-lo. Isto até começou na Figueira, que nós já vamos falar, e ele entrou claramente na nossa brincadeira, como podem ver aqui, como viram pelo vídeo. Ele diz que Zona 2, que é uma expressão do ciclismo quando vais só rolar, e diz que não foi a fundo, e basta olhar para a cara dele para perceber que foi a fundo. O Silva foi provavelmente a nossa grande estrela a nível do que foram fazer as entrevistas. Esta, por acaso, até fui eu que fiz, mas eu fiz 2 ou 3 e tu fizeste muitas mais do que essas. Eu não é um papel em que eu me sinta particularmente confortável. Estou muito melhor aqui sentado a perguntar-vos a vocês. É que eu a vocês conheço-vos bem, é mais fácil perguntar-vos coisas a vocês. Mas Silva, só num minuto a dar um apontamento daquilo que foi esta experiência. Não, foi muito engraçado. De facto, isto do Morgado também... O próprio Morgado acho que gostou. O Morgado não é um ciclista que gosta muito de dar entrevistas, mas ele gostou, ele alinhou também na nossa brincadeira, foi muito divertido. Sim, a prova disso até foi, desculpa estar-te a interromper. Sim, não.
Nós estávamos muitas vezes em zonas mídia onde há muita confusão, não é? E nós éramos os pequeninos. Não sei se vocês acreditam nisto, mas há jornalistas mais profissionais do que nós, apesar de nós sermos inacreditáveis. E o Morgado ouvia-nos e dizíamos falso plano, e o Morgado parava sempre, nunca tinha discussão nenhuma. Entrou nesta brincadeira das músicas, vai sair uma playlist em breve, playlist do Morgado. E desculpa, queria dar este apontamento. Não, é isso mesmo. E claro, os ciclistas das equipas portuguesas também muito divertidos, o Rafael Reis de uma simpatia incrível, mas não só, mesmo os estrangeiros, grande parte deles, não mesmo quase todos, muito, muito simpáticos, Degenkolb sempre uma simpatia, o próprio Pascal Ackermann, até nomes grandes como Philipsen falaram connosco sem problema. Magnier também falou connosco. Nós só não falámos com o Ayuso, acho eu. Mas também não queríamos, nós não gostamos do Ayuso. Não deu. Não. Era um dos rapazes. Eu acho que houve uma proteção grande a ele por estar em Portugal, por ser o Ayuso, por ser um ciclista novo naquela equipa. Fizemos uma pergunta Fizemos uma pergunta na conferência de imprensa. É verdade. Fizemos uma pergunta. Mas eu queria destacar o Thomas Glover. Vou ter que ser sincero. Isto agora entrando um bocadinho... Este nível de paixão eu estou a adorar. Isto entrando um bocadinho aqui no mundo do fantasy. Isto porquê? Porque ele veio o Thomas Glover para o fantasy da Volta ao Algarve. Eu acho que todo o Portugal sabe que tu vais no Thomas Glover na fantasy do Algarve. E já tinha acabado o contrarrelógio. Eu e o Prata estávamos a andar pelas ruas de Vila Moura e encontrámo-lo. E olha, está ali o Grogo, vamos fazer uma entrevista. Fomos lá, fui falar com ele, disse-lhe que ele neste momento era o meu ciclista preferido, porque eu o tinha no Fantasy e quase ninguém o tinha. E ele reagiu de uma maneira absolutamente incrível. Riu-se muito, até perguntou quanto é que ele custava, perguntou quantos é que o tinham levado. Eu disse que só 3, 4%. Foi muito, muito engraçado, uma dinâmica muito engraçada. E no final ele próprio tomou a iniciativa de me dar um aperto de mão a mim e ao Pratas. E já depois na etapa ao sprint perguntei-lhe: Gloga, hoje vais lançar uma skate para um top 20 para me dar uns pontinhos do top 20? E ele: não, mas amanhã está descansado que amanhã vou dar pontos. E a verdade é que deu, porque fez top 5, portanto os meus parabéns para Thomas Gloga e o meu muito obrigado. É um dos grandes destaques. Nós não vamos ter tempo para ir aqui em detalhe ao top 10, mas dar nota também daquilo que foi a prestação da Ineos, que fecha com, se eu não estou em erro, 4º, 5º e 7º. Lipovic não fecha numa grande classificação, mas este não era um percurso para ele e ao menos mostrou ambição, tentou. Richitello também um ciclista que vai sofrer um bocadinho com a presença de Paulo Seixas, mas mostrou duas coisas importantes: não ter problemas com trabalhar para Paulo Seixas e conseguir à mesma ter os seus resultados, melhores ou piores, mas ter os seus resultados, e acaba por fechar um sexto no Algarve, que é um belo resultado para o americano. Vamos a corridas que o falso plano ainda não cobra presencialmente, como nomeadamente o AE Tour. Dar só a nota lá em casa, nós esta semana estivemos no Algarve, como já perceberam, foi intensa, por isso se falhar um detalhe ou outro aqui, nós fomos tentando ver as outras corridas o máximo possível. Primeiro para podermos falar sobre elas hoje e depois porque somos completamente doentes por esta modalidade e temos que ver toda a gente que corre a qualquer momento. Mas Nuno, conta-nos um bocadinho do que é que se passou neste tão antecipado duelo entre Del Toro e Remco Evenepoel. É verdade. Foi um AE Tour onde, segundo Remco, o principal adversário foi o ar-condicionado. Acho que só em contrarrelógios é que o ar-condicionado do quarto do Remco funciona bem, porque ele aí no contrarrelógio absolutamente limpou, como era de esperar, apesar de haver Tarling e Eiter, que são dois bons adversários. Mas em relação aos duelos, a primeira montanha, a famosa Jebel Mobra, o Angliru das Arábias, provou ser muito, muito interessante. Deixa-me só fazer uma pausa, porque nós temos que reconhecer o trabalho do nosso amigo Vilus. Está incrível. Para entrar aqui, que esta é que foi a chave para a vitória do Del Toro. Exatamente. Um bom ar-condicionado. Porque isto para dar contexto a quem não sabe, lá em casa, Remco Evenepoel no primeiro dia, na montanha que estavas a falar, no Angliru das Arábias, disse que era porque o ar-condicionado não estava bom, que a coisa não tinha corrido bem. Depois, em Jabel, Afite, não sei se foi outra vez o ar-condicionado que não estava bem, mas Isaac Del Toro pode obviamente agradecer ao seu belo ar-condicionado por ter vencido, e se calhar isto até é uma indireta, porque a UAE é que pôs, isto é a equipa a corrida da casa, é verdade. Eu não quero ser aqui teorias da conspiração, mas desligou o ar-condicionado a Remco Evenepoel. Um abraço para o Vilus e deixando a palhaçada, voltando ao Nuno. Não, mas acabar então a Jebel Mobra, porque apesar de tudo foi ganha por outro ciclista que nenhum dos dois, que foi o António Tiberi. Tiberi atacou ainda no início da subida, e o Del Toro, no fundo, tentou dar uma almeidada. Deu uma almeidada que quase foi bem sucedida, porque tivemos Del Toro a ceder. Eu penso que Del Toro, salvo erro, até tenha cedido primeiro que Remco. E depois... Mas é um ceder diferente. Mesmo quando vês, é um ceder diferente. Sim. Ele vai no seu ritmo, Del Toro.
e vai recuperando os lugares aos poucos, depois passa pelo Renko, o Renko completamente encharcado, todo suado, muito cansado e com o humor péssimo, certamente. Falta de ar-condicionado. E depois Del Toro vai subindo até que chega aos grupos dos favoritos. Depois, na altura, penso que estivesse Tiberi, Gal e Pelap, salvo erro, com Terrada também. E o Del Toro vai-os apanhando aos poucos, até que já só falta Tiberi. Del Toro aproxima-se bastante de Tiberi, mas depois já no último quilómetro a subida já não era tão dura e acho que isso permitiu ao italiano ganhar, com todo o mérito. Depois, já na Jabel Afit, tivemos aí uma história diferente. Aí já tivemos um Del Toro que não precisou de almeidadas, a UAE impôs um ritmo bom com o Adam Yates e depois Del Toro disparou, mas atenção que António Tiberi faz uma excelente prestação, porque Tiberi deu tudo por tudo para aguentar Del Toro. O Toro teve de se aplicar muito, porque atacou uma vez, atacou duas, Tiberi sempre na roda. Há uma altura onde o Del Toro faz para aí 300 metros literalmente a sprintar, subida acima, sempre com o Tiberi na roda, até que chega a uma altura onde Tiberi, rebentou o motor, salvo erro nos 2 km, mais ou menos, 2-3 km, Del Toro entra em modo matador, vai em frente, Tiberi rebenta completamente, é ultrapassado por Gal e por Pelap, salvo erro, e pronto, a diferença era de cerca de 20 e tal segundos, mas Tiberi perdeu mais de 30 para Del Toro ganhou não só a etapa como a classificação geral, e pronto, é a confirmação de que o mexicano é um grande talento, é mais um ciclista que lá está, como nós falámos anteriormente, tem tudo para dominar esta área das grandes voltas após Vingegaard e Pogačar. Ou com, apesar de não ser da mesma equipa, mas se calhar ou com, decidirem ir para outras paragens, mas já conta Renko. Enfim, isto também como é um bocadinho o início de época, o Renko de início de época nunca é o melhor trepador. Mas já lá vamos a Remco. Em relação aos sprints, posso eu contar a história ou o Milan ganha todos? Vamos antes de Remco, vamos a Del Toro. Como já provámos aqui também, diz. Só muito rápido, falar também do sprint punch que Del Toro ganhou na primeira etapa, foi um pouco à Tadej Pogačar. Essa é que é, aliás, até mais do que isso, Pogačar no ano passado, na mesma chegada, tentou vencer e não conseguiu. E Del Toro desta vez... Embora o Milan tenha caído, se não estivesse lá, se calhar a história podia ter a corrida podia ter acontecido de forma diferente. Já falámos de um menino de ouro, hoje falamos de outro menino de ouro, parece que estamos numa canção popular portuguesa. Isaac Del Toro já não é tão novo, tem 22 anos, parece que só a comparar com o Seixas, não é? Exato. Mas já fez segundo no Giro e tem aqui talvez a sua principal vitória o World Tour até agora, se eu não estou em erro, acho que até é a primeira de classificações gerais, bate Remco, nós já falamos um bocadinho depois, melhor, mas eu queria sobretudo dar esse destaque ao mexicano. Sim, é a primeira grande vitória dele, porque é uma prova World Tour, ele já tinha ganho a Burgos, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo escalão, vá. Mas sim, acho que estamos a falar de um miúdo que, se não fosse Tadej, ele dominava a UAE. Ele era o... Está lá o João, o João tem provas dadas, é bom, mas a maneira de correr, o próprio patrocinador é mais apaixonado. Nós próprios somos mais apaixonados pela maneira atacante. E eu, se tiver que apostar quem é o ídolo e a referência de Isaac Del Toro, aposto em Tadej Pogačar. Sim, o estilo, claro. Tirando aquela parte de andar para trás, um bocadinho a João, aliás, até o João publicou nas redes sociais dele a dizer... Sim. Isto é que foi quase uma almeidada perfeita, foi assim uma coisa assim. Quer dizer, aprendeste, estás a aprender, não é? Exatamente. E acho que este miúdo tem 22 anos, tem tudo para dominar o futuro. Agora, se é dentro da UAE, ao mesmo tempo que o Tadej Pogačar, vamos ver. Mas que tem tudo para ganhar as grandes voltas todas. Outra grande conclusão, ou pelo menos o que eu acho que é o ponto mais interessante de discussão em relação a esta corrida, foi mesmo aquilo que foi a prestação de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel entrou muito forte na época, em Espanha, quer naquelas clássicas de Maiorca, quer depois na Comunidade Valenciana, onde até bateu o João Almeida, e esse é o terreno onde nós já não temos dúvidas sobre o Remco. Remco não surpreende a andar muito bem num terreno ondulado. Surpreende sim quando consegue bater-se muito bem na montanha, e eu acho que os sinais que ele apresentou, ok que é verdade essa questão de no início da época ele não se apresenta tão bem, etc, mas eu não me parece que ele tivesse ido ao World Tour para levar uma tarefa para ser sétimo ou oitavo como ele foi. Ou seja, claramente alguma coisa correu mal. Achas que são sinais de alerta tanto para o belga como para a equipa? É assim, isto é início de época, acho que ainda é muito cedo. Ele próprio já numa das clássicas, numa das corridas de um dia em Espanha, ele ganhou, mas o Rondel quase que aguentou o ritmo de Renko. Mais ou menos.
Não foi. Não, mas não teve em discussão a vitória nunca. Não teve em discussão a vitória, certo, mas ao mesmo tempo o Renko não o dropou com uma facilidade que seria expectável. Sim. E o Rondel, basta ver o resultado que o Rondel fez no AE. Tudo bem, é bom trepador, mas não é do mesmo nível. Mas eu acho que ainda é muito cedo. Acho que, lá está, historicamente o Renko do início da época nunca é dos melhores trepadores de alta montanha e isso. Acho que o Renko... Vamos ver um Renko melhor na altura do Tour e mais lá para a frente, noutras corridas, certamente. Mas também, no fundo, é um pouco aquela questão de que o Renko, o verdadeiro ADN dele sempre é um bocado aquela questão das clássicas belgas, mesmo das Ardenas. Parece sempre um homem em esforço para ser um voltista. Para ser um voltista, porque excelente contrarrelogista, tudo bem, mas na alta montanha ele já melhorou muito, ele já fez grandes resultados, grandes subidas, não haja dúvida, mas é mesmo aquele ponto onde ele de facto tem de estar mesmo a 1000% para poder estar com os melhores. Rogério, queria-te pedir aqui para comentares mais 2 ou 3 nomes que se destacaram ao longo da semana, sobretudo a nível da classificação geral. Organizas como quiseres, mas eu queria-te pedir um comentário sobre António Tiberi, que vence a etapa mais difícil e talvez a maior vitória da sua carreira. Claramente. Luke Plap, que disse que este ano ia ser voltista, fez aqui um pódio, nada mal. E depois Nordhagen, que é um miúdo que já vem a prometer há bastante tempo da Visma e que acabou por fechar um 8º lugar, que dá bons sinais em relação ao futuro do ciclista norueguês. Acho que ele é norueguês. Norueguês, sim. António Tiberi, fico feliz, eu gosto do Tiberi, apesar do passado dele, mas pronto, outra conversa. Sabes que é uma coisa engraçada no Tiberi, ninguém fala do Tiberi nunca sem dar nota de que ele uma vez pôs com uma arma de brincar ou uma pressão de ar e matou um gato numa janela. E eu acho bem, é justo. Do ministro e de São Pois Marino. foi, teve azar que o gato era do ministro e ele ia sendo preso. E depois foi. E foi despedido a treco por causa disso. Também devem estar pouco. Eles é que não, se eles soubessem que ele era tão bom, se calhar tinham puxado os outros. Mas sim, ele é um bom ciclista e o ano passado teve um ano mau. Fico contente de o ver a ganhar assim a maior vitória dele até agora. Fez um segundo lugar na geral brutal e acho que vamos ter um bom Tiberi. Eu acho que ele vai este ano ao Tour. Sim, ele está a apontar ao Tour. Eu acho que este ano está a apontar ao Tour. É pena, no Giro se calhar tinha mais hipóteses de... Sim, mas eu percebo que os ciclistas não querem fazer o mesmo calendário todos os anos. Não O ano passado o calendário não correu otimamente, o Giro não correu bem, então vamos tentar uma coisa diferente, sim, acho normal. Pelos vistos até está a resultar. Este ano até apareceu melhor. Luke Plap. Deixa-me só dizer que o gato é tipo meio sagrado no Médio Oriente, não é? No É no Egito, ok. Estava a pensar que me tinha passado um bom memo ao lado. Não. Depende do país. Peço desculpa pela minha falta de cultura. Temos o Luke Plap, que ele diz que este ano vai ser voltista. Isso é muito estranho. No Downer, que até ele joga em casa, levou uma tareia. Mas aquilo também é subida e descer. Voltista tem que ser trepador. Trepador está é bem. isto. Mas sim, ele bateu-se muito bem. Ele bateu-se bem nas 2 subidas, não ganhou nenhuma, mas até não lhe correu mal. O contra-relógio, ele perdeu os nacionais, não foi? Ele acho que perde os nacionais. Do contra-relógio perde para o Gevan. Exatamente. E até fica atrás de outro qualquer que ele não é o perde os Gevan. nacionais e chega aqui e até não se bateu mal. Acho que podemos ter um Luke Plap a lutar por um top 5 numa grande volta. Acho que não. Achas que sim? Não, acho que não. Ah! Eu disse que não. Eu ia já acender a luzinha do hot take. Não, acho que não. Acho que Quanto pode um top 10 agora. Quanto ao jovem norueguês? Norueguês, epá, fico contente, apesar dele ter acabado quase a 2 minutos. Mas acho que vai substituir o Mas Vingard. atenção que aquela primeira subida é muito dura. Não, a primeira subida é brutal mesmo. Porque nós depois de olharmos para Del Toro e para Seixas, às vezes olhamos para estes nomes como, fez oitavo. Oitavo é uma boa posição para um jovem, não é? passado com o Seixas e Exato. o Vidar no Avenir e o Salveiro acaba em terceiro ou quarto. Acho que é ele que fecha o pódio. Até e o Lourenço Fino faz quarto. Exatamente. Acho que sim, acho que é bom ver, porque ele está a fazer o trajeto normal. Os outros Exato, os outros é que são um bocadinho já mais à frente. Os outros é que são um outlier. Nós vamos agora falar um bocadinho de outras corridas. Eu vou começar por algumas que vamos só anunciar o vencedor, porque já passou muito tempo e não podemos estar em detalhe para tudo. A bola não nos deixa estar aqui 2 horas, nós até gostávamos. Hoje se calhar não, mas noutros dias até gostávamos. Norman ganhou Scaroni. Na Clássica de Almeria, a Scaroni com uma grande exibição e faz 1-2, Cristiano Rodrigues faz segundo, ou seja, a Astana muito forte. Na Clássica de Almeria, Guirmay confirma o bom arranque da época e volta a vencer, mas depois há duas corridas que temos
dar um bocadinho mais de espaço e vou começar contigo, Nuno, vou-te pedir para seres sintético, Certo. mas sobre a Andaluzia, corrida de uma semana que decorre ao mesmo tempo que a volta ao Algarve e que é muito pior que a volta ao Algarve. É verdade. Mas é verdade, em termos de start list e mesmo até em termos de percurso. É um percurso muito interessante. Mas falando então da Andalucia, o principal destaque, acho que de início é a Laporte. Laporte, o ciclista que teve uma época estranha, época passada, doenças e tal. Conseguiu ganhar, andou muito bem. No entanto, teve depois uma queda na etapa número 5 que ainda não sabemos muito bem quais é que vão ser as repercussões. Esperemos que não seja nada de muito grave e que tenhamos um Laporte forte também para as clássicas, que já estão aí à porta. Destacar também, principalmente o Tom Crabb nos sprints, porque... E já não, quando é uma vez, é como a outra. isso, Quando não é Quando uma duas... vez é uma. Exatamente. É um ciclista que tem muito potencial. O época passada já tinha feito um outro bom resultado, imediatamente na Bretanha, e aqui já vem 2 vitórias. É um ciclista, de facto, Eu impressionante. estava à espera que ele desse um passo ao lado, mas deu um passo em frente. É verdade, é Sabem verdade. perceber esta piada. daqueles Porque ele é caranguejos cravo, que é um diferentes. caranguejo. Ivan Romeo ganhou... Ok. Desculpa, Silva, continua. Não, tudo bem. Eu fiquei orgulhoso. Já não me lembrei disto. Portanto, Ivan Romeo ganhou a classificação geral numa fuga. Foi um ciclista que aproveitou este terreno um bocadinho mais ondulado para arranjar a fuga certa com o Leknessum, que também é um ciclista muito combativo, e ganharam minutos ao pelotão. A UAE surpreendeu-me pela negativa, no sentido que com a equipa com Sivakov, com Wellens e com Christian e Cosnefroy não conseguiram controlar esta fuga. Acho E não surpreendente. conseguiram usar a força dos números ao longo da semana, o que é estranho, Exatamente. porque a UAE normalmente é perita a fazer Exatamente. isso. Sim, tivemos algumas ofensivas de Christian, de Wellens, mas nenhuma foi bem sucedida, surpreendeu muito. Wellens que até tinha ganho a clássica de Raen, uma Exatamente. das clássicas que não sendo Pro Series a malta gosta e Exato. tem aquela vibe de Strada Bianca espanhola, mas depois aqui acabou por ser um bocadinho... Foi uma fuga de 52 km, de facto aqui também se calhar desgastou-se um bocadinho mais. E Pidcock ganhou a última etapa, a etapa que era para ele, era uma etapa punch no final em descida, era perfeito para Pidcock. O tempo já não foi suficiente para ultrapassar Leknessum, mas mesmo assim acho que o britânico deu uma boa imagem e está em boa forma. Rogério, falando agora um bocadinho da Figueira, a nossa corrida favorita de sempre da história, a corrida mais falso plano que existe, nós vimos aqui já com uma semana depois e com muitas corridas pelo caminho, por isso não vamos conseguir dar tanta atenção como é habitual à corrida, mas conta-nos um bocadinho o que é que se passou e como é que o nosso bigode voador mais uma vez mostrou que é o rei da Figueira. Bem, teremos 3 passagens pela Rua do Parque Florestal, no circuito final, e na segunda passagem, Todas a contar com o falso plano. todas a contar com o falso plano Exatamente. presente. Escrito na estrada, presente Ao em lado da- número, montes de Exatamente. números. E na segunda passagem ataca Daniel Martínez, que, para a alegria do nosso moderador, apareceu em grande forma e está-lhe a dar razão, que está em NC. E na roda dele vai o Rally Sheehan, sim. Chega a ir também, acho que o McNulty também Sim. chegou a estar em fuga. Eles são, Max Poole. o Max Poole também da Mas ele deu-me DSM. no Algarve. Sim, não a mim deu nada também. de jeito no Algarve. Quase nem se via. Mas foi Só estava simpático. sempre atrás. Mas foi Mas foi simpático. simpático, a parte Fala boa. connosco. Parte boa. Deve ter encontrado uma piscina boa. Pá, desculpem, eu hoje Vai forte. estou nesta brincadeira. E então eles ainda andaram a última volta do circuito, até à última volta do circuito, eles ainda andaram Escapados, sim. escapados, foram apanhados um bocadinho antes de outra vez da Rua do Parque Florestal. Diga-se que foram apanhados por alguma persistência do pelotão, Sim. mas sobretudo por incapacidade de trabalharem em grupo Sim, diferente. sim, não são amigos. Exato, não foram Não amigos. foram amigos deles próprios. E então, na última subida, eles foram apanhados, tivemos novamente McNulty na última subida ao Parque Florestal. Tivemos McNulty a puxar, quando eles passam por nós, está McNulty na frente, vem atrás dele, vem novamente Dani Martínez. Vidar, Estava grande já. prestação. Vidar. O Vidar, com isto tudo do Seixas, a malta, nós falamos do Algarve, nem falámos do Vidar, que é injusto. Ele hoje faz E sétimo, ele hoje não é faz não. sétimo, teve bem. Ele tem Mas- 18 E na anos. Foia teve uma excelente atitude, porque Sim. houve uma altura em que sim, estavam os 3 isolados e no meio estava o E ele Vidal. tentou, partiu Ele porque é tentou, maluco e tentou ir com os primeiros, mas Tentou. respect. Yeah, respect. Tentou, Sim, tentou. sim, é isso. Aqui, depois, no alto, O Morgado até chegou a vir um bocadinho sim, o descolado. Morgado até, quando passa por nós já pensámos, olha, o McNulty está Não, a puxar, é e o assim, Morgado ele- está... Exato. Pá, Ele estava a duas perder bicicletas tempo, atrás. ele estava a perder espaço para o Morgado até chegar à nossa curva, ao pé de nós, no falso plano. Depois nós gritámos todos muito por ele E ele- a tendência estava a vir, a afastar-se, ele começou-se a E ele aproximar. sentiu o empurrão. Foi, ele disse-me depois. Ok. Foi numa daquelas entrevistas. Sim, está bem. E então, depois aproximaram-se.
Já mais perto depois subiram em Forcacães, no topo mesmo de Forcacães, Aramburu tenta atacar, o único a conseguir colar no Aramburu foi o Morgado. O Morgado ainda tenta atacar novamente, mas o Aramburu respondeu. Deixa-me só elogiar este momento, eu estou a interromper muito, desculpa, mas foi um dos momentos, se calhar, mais bonitos do ciclismo do ano. Não pelo que foi, mas porque a Aramburu ataca, Morgado contra-ataca, a câmara fixa, o mar todo atrás, aquela subida de Enforcacães é lindíssima e há muito poucas corridas em que isto acontece. Ou seja, tens uma falésia grande, o mar atrás a bater, as ondas, estava vento e ataque contra-ataque. Pá, foi um momento, acho que enriqueceu a corrida e deixaram o elogio também à Figueira e à organização, porque aquela subida realmente é muito bem ganha, é muito bem sacada, muito sim, bem, e é o primeiro ano que a corrida se decide lá. É o primeiro ano que a corrida se decide lá, costuma ser sempre no Parque Florestal, exatamente. E foram os dois para a meta, para o sprint. Eu vou ser sincero, ainda hoje eu não sei como é que o Morgado ganhou o Aramburu no sprint. Os campeões têm lá coisas lá dentro que vão lá buscar quando é preciso. Ele das duas últimas subidas que passa por nós, passou em esforço, nós vimos ele em esforço. Morto. A primeira, então, nós pensei logo que... Já foi. Na segunda passagem que ele passa... Eu pensei que ele já tinha ido. A terceira, então, mas pronto, lá conseguiu, bateu o Aramburu ao sprint, muito bom. Para destacar também, Paulo Martin faz terceiro lugar e acho que aqui o destaque está novidade. Veja-se o sorriso de Morgado, para variar. Isto foi antes dele perceber que nós somos bué fixes e de se rir connosco. Mas isto é bom também. Isto é vibes, meu. Isto é vibes. Isto é vibes. É tipo aquela coisa do cool guy, sabes aquele meme do cool guy? Ou Just Another Day on Office. Sim. Epá, eu faço isto ao pequeno almoço, eu ganhar corridas e tal, não é uma coisa que me afeta muito. Eu não vou festejar o entregador de pizza não festeja quando entrega pizza. É isso mesmo, é o mesmo espírito. Mas pronto, ao menos nós estamos bem dispostos. Nós claro. E acho que aqui o destaque também pode-se dar ao Vidar, faz um quarto lugar, é assim. Sim. O ciclista é pequenino, estava vento, cortes, uma clássica que até se calhar não se assenta muito ao estilo dele, porque ele também é trepador e o miúdo se fosse bem, mas pronto. Ciclista de poucas palavras, mas de muito talento. Pois, poucas palavras, é difícil de entrevistar. Mas o Morgado, sim, olha, e vemos aqui a felicidade dele. Isto foi o pico de felicidade do Morgado. Acho que sim. Até se vê os dentes. Eu tinha algumas dúvidas até à semana passada se ele possuía dentes. Mas está muito bom. Olhando agora para a frente, vai começar uma das épocas mais entusiasmantes do ciclismo, pelo menos para mim, as grandes clássicas, as clássicas do Empedrado, depois vamos para as Ardenas, vai ser toda uma conjugação de atividade, há muitas corridas, na Bélgica há tantas corridas, uma pessoa nem sabe qual é a corrida de hoje, mas está sempre a valer e é sempre a andar. E este é o fim de semana de abertura, o fim de semana de abertura é marcado, como sempre, pela Omloop, e depois tem outro nome que eu não vou dizer, porque é muito belga. O jornal. É o nome do jornal. Omloop, pronto, é isto que eu queria dizer. E no segundo dia, a Kurno-Bruxelles-Kurno, normalmente mais uma clássica para sprinters. Isto são duas clássicas, o Omloop é... Uma é sábado até domingo. Pronto. Sim, uma é sábado até domingo. Mas o Omloop é mais para punch sprint. Normalmente acaba com um sprint num grupo reduzido. Um grupo reduzido, se calhar, são 30 elementos, 40 elementos, mas nenhum deles é um puro sprinter. Um Jacobsen nunca ia ganhar aqui, por exemplo. Mesmo quando ainda era ciclista, não estamos a falar agora. Não, agora então não pode ter longo. Ele agora não pode ganhar em lado nenhum. Ele agora não consegue. O Maresco. É, o Maresco. Pois era. É uma prova que tem como última subida ao Bosberg, que é muito duro, é curto, mas muito duro, e é geralmente aí que se costuma até fazer as diferenças dos últimos ataques. Por exemplo, o de Van Aert ganha a solo, o Van Baarle também ganha a solo. Não sei, o Van Baarle acho que não tocou aí. O Van Baarle ganhou, não, mas ganhou com um ataque mais longe. O Tratnik também ganha a solo, mas ataca de um grupo reduzido. Não, depois estava só com o Pollitt. Está bem, sim, não ganha a solo, mas ganha com um ataque, não ganha de pelotão. Não ganha de pelotão. Mas o ano passado, por exemplo, tivemos sprint. Tivemos sprint, ganhou o Soran da UNOE. Exato. Que não consegui fazer o mesmo na Andalucia hoje. É uma das belas clássicas, é o início da temporada de primavera, o que nós adoramos. É um dos meus dias mais felizes do ano de ciclismo. É quando começa as clássicas. Tanto temos estas como temos as de França, que são... Sim, mas vamos lá pôr as coisas nos seus sítios, não é? Isto é empedrado. Isto é empedrado. É uma magia, exato. Isto é magia. Os franceses fazem umas coisas giras. Agora, clássicas é na Bélgica e na Holanda. Tem Paris-Roubaix. Está bem, Roubaix em frente. Mas eu gosto mais das que têm subida. Parede, exatamente, que é o caso destas. E pronto.
Se podia ser mais duro, podia, mas. Também, eu mas- acho que está mas bom vai ser para mais para a começar. frente. Um aperitivo, é Está um bom É, aperitivo para começar. Vamos ter muitas clássicas duras. Depois lá logo vais ter a Flandres e não te vais queixar de falta de dureza. Pois. E é a 13 E é isso, é e a isso. de E acho Vaz. que e fizeram a esse. E3 mais complicada este ano. É, Duras. pronto, são sádicos Também também. é bom. Eu também, eu gosto. Eu gosto que eles sejam A mim sádicos. cansa-me o mesmo, não é? Eu lá sentado cansa-me o No mesmo. domingo temos a Kurn Bruxelas Kurn, que é de sprinters puros. Isto já foi ganho pelo Jacobsen. Imaginem, o Jacobsen ganha. Atenção, tem umas subidas, tem umas subidazinhas. Mas é muito longe. Mas é muito longe, sim. Ele conseguiu resistir, voltou a colar na altura o Jacobsen e ganhou a prova. Se eu não estou E em aqui- erro, o último ano, nos últimos anos que não deu sprint, foi aquele ano com o Lascano, Deus tenha a sua É, alma. Já não é ciclista. Wout van Aert e Tim Wellens Sim. conseguem fugir e acabam por... Sim, mas eram três Exato, três grandes motores. roladores e a corrida partiu desde muito cedo, foi uma corrida Sim. longa. Acho que as condições também meteorológicas Sim. favoreceram isso. Sim, Aí exato. está, isso também pode influenciar muito nesta altura do ano, Exato. se tiver chuva, vento ou... Basta estar chuva, aqueles empedrados com Sim, chuva, sim. aquilo dá muitos problemas, influencia. dá muitos problemas. Sem dúvida. E acho que vamos ter duas boas provas de abertura, principalmente a primeira. O sábado acho que é aquele dia para sentar no sofá e não sair. Nuno, queres-nos dar um ou dois nomes, ou 3 ou 4 ou 5, Sim. de favoritos para qualquer uma destas Qualquer uma provas? destas provas. Então, para já, a start list ainda não são definitivas, portanto, alguns destes nomes poderão eventualmente sair. Mas eu vou destacar por um ciclista que já começou a ganhar no Algarve, o Paul Magnier. Magnier, que está escalado também a ir a estas corridas. Acho que é um ciclista que se adapta quer ao Omloop, quer à Kuurne. Naturalmente que a Kuurne terá mais facilidade, mas mesmo ao Omloop, o Magnier é um ciclista que, quando em boa forma, consegue passar este tipo de colinas, ou pelo menos não ficar muito atrás dos ciclistas que passam na frente, e está a ter um sprint incrível. É um fortíssimo candidato. Naturalmente, há que ter também atenção à a Visma que teoricamente terá Wout van Aert. Difícil, talvez sim, talvez não. Acho pouco provável que vá. Eu acho pouco Mas provável. eu aposto mais em Matthew Brennan. Matthew Brennan é um ciclista que começou a época bem, embora não tão bem como alguns esperavam. E tem aqui duas corridas onde ele pode andar bem claramente nas duas e é um fortíssimo candidato. Este alguns foi um bocado... Eu acho foi, não foi? senti Um bocado passivo-agressivo. Foi porque eu disse que ele ia ganhar as etapas todas no Down Under. Alguns esperavam, tipo este parvo que está aqui ao meu lado. Destacar só mais dois nomes. Jasper Philipsen também é um bom candidato, um ciclista que certamente quer-se a redimir depois de um Algarve que foi um bocadinho um fiasco. E o Guillaume Guirmay, porque é um ciclista que está a andar muito bem, especialmente a sua equipa, a NSN. Está a fazer um comboio muito interessante, está a sprintar bem. O Guilherme também é um ciclista que se passa bem algumas dificuldades. E claro, por último, mesmo Arnaud Lee é um ciclista que no Algarve as coisas não correram muito bem também, mas que se calhar poderia estar só a aquecer para brilhar na Omloop e na Kuurne. Mesmo na Omloop vejo-o até a atacar de longe, porque ele é um ciclista muito ofensivo e que não tem medo de arriscar. No lado francês vamos ter a Fan Ardèche e a Fan Drôme. Isto é muito bom para quem gosta de ciclismo, porque eles até coordenam mais ou menos aquilo das horas. Então, quando acaba o Omloop, falta ali uma horinha para acabar a Fon e está a entrar na parte mais interessante. Nós não vamos ter tempo para dissecar esta corrida, por isso eu vou só mencionar alguns nomes e, dado que tive que cortar alguma coisa, e dada a hierarquia que eu já falei antes, cortei as clássicas francesas e falámos das belgas. Daqui a 15 dias falaremos certamente do rescaldo das duas. Queria só dizer que nomes que iniciaram bem a época como Scaroni, outros que iniciaram menos bem como Skelmose. Também Aramburu, Hirschi, António Morgado hoje desistiu no Algarve, vamos ver se isso afeta a sua participação nas clássicas francesas, mas vai haver muita gente. Lenny Martínez também vai estar presente, Cousteau que ganhou o Bessèges e aparece em forma, muita gente vai estar presente, por isso, antes de fecharmos, diz? Luís Ardoin da Van Riesel. Está bem, eu não sei quem é este senhor, mas por isso é que a gente Van traz o Riesel Nuno é a equipa Silva. do momento. Van Riesel é a A equipa Van do Riesel, momento. a Van Riesel eu sei quem é, o senhor é que não. senhor é Talvez que depois de visto escrito já vi aquilo no PCS, Exatamente, alguns, não é? exato. Queria-vos pedir um hot take a cada um para este fim de semana. Para todas as provas? Para qualquer uma das provas, digam o que Qualquer vos uma apetecer, das eu sou um provas. rapaz simpático. E não temos tempo para fazer um para cada. Philipsen ganha o MUP. A Omloop, Eu ok. meto o take pelos resultados dele. Sim, concordo. E tu, não? Paul Magnier ganha as duas.
As duas? Duas, sim. Bem, se o Manha depois de ganhar as duas no Algarve chega ali e ganha as duas, é a Big Five e acabou. Despedimos-nos assim de mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Dar-vos, como sempre, nota para nos seguirem em falsoplano.pt, no Twitter, no Instagram, em todas essas redes sociais e plataformas de podcasts. Foi um gosto muito grande acompanhar esta volta ao Algarve, foi um gosto muito grande, como é todas as semanas, estar aqui convosco a falar-vos da atualidade do ciclismo nacional e, sobretudo, internacional. Voltamos a falar daqui a 15 dias. Até lá, um abraço.